Fala, profissionais do consignados! Então, meus amigos, estamos aqui em mais uma aula, né? E hoje nós vamos estar aprendendo aqui, como funciona o dia a dia aí do correspondente bancário. Então, gente, a gente separou aqui, né, alguns detalhes, alguns, né, tópicos do dia a dia que nós passamos, para você aí que de repente está em outra área, para você que é da área do consignado, ou para você mesmo que quer entender como funciona esse mercado. Então, meus amigos, aqui é a Gaúcha-Cred, né, hoje consolidada há mais de 10 anos no mercado, né, trilha um caminho de muito sucesso, mostrando para todos, né, para tudo e todos, que realmente é possível. E hoje, para você que está aí, a gente vai mostrar como que se faz. Tá? Então, nós estamos aqui, né, a área de atuação da Gaúcha-Cred. A Gaúcha-Cred trabalha com consignados, também chamado de empréstimo consignado, e é um tipo de empréstimo com juros menores. Né? Aquele empréstimo que a pessoa consegue tirar com uma taxa boa, com uma parcela boa, e ainda futuramente, caso, né, ela precise, ela, né, tem várias linhas de consignado que ela pode tirar. O produto, né, ele se separa de 3 formas, de 4 formas. Pode ser um novo, aquele cliente que nunca fez um empréstimo, pode ser um refinanciamento, o cliente que já tem aquele consignado, mas precisou de um valor, ele renegocia, e temos a portabilidade e a compra de dívida. Portabilidade, passa a dívida do banco A para o banco B. E a compra de dívida, também semelhante, mas, né, às vezes, e por muitas vezes, na verdade, ele consegue um desconto maior. Por isso, dependendo do caso, é a melhor forma. Nós temos também, né, a verdade é que o empréstimo novo, ele é uma modalidade muito boa e é o que é mais comum. Para surgir refinanciamento, portabilidade, compra de dívida, necessariamente a pessoa tem que ter feito um empréstimo novo, né? Porque senão não tem como fazer o resto. Você só refinancia uma dívida que já existe e você só compra e porta algo que também já está descontado, né, no contra-cheque do cliente. A margem, né, a margem consignada, ela é, no caso, o valor da parcela. Margem significa parcela. Quanto de parcela, né, aquela pessoa pode ter no contra-cheque dela. Hoje, 2 bancos, né, na verdade, o único banco que pode ter até 2 empréstimos por CPF é o Banco Sabem. O Banco Sabem, que é um banco gaúcho, diferente de todos os outros, que a pessoa só pode ter um CPF, aliás, a pessoa só pode ter um consignado por CPF. A Sabem se destaca no mercado por ter até 2 linhas. O que é o empréstimo consignado? O que é o empréstimo consignado, meu caro? Como que funciona? O que é isso? O empréstimo consignado, ele é a modalidade de empréstimo conhecida, né, para trabalhadores da, por exemplo, função pública. Aquele aposentado ou pensionista que é do INSS, também tem aquele público que é, no caso, do Exército, também tem aquele público, né, que é do governo do Estado, federal e vários outros. Né? Hoje, o empréstimo consignado serve para todos os públicos que possam ter um desconto direto em folha. O empréstimo consignado, né, ele no caso é em até 72 meses. 72, 60, 48, 36, depende muito da situação do cliente. Conforme for o valor que ele precisa, se ele quer um valor às vezes alto, ele consegue num prazo maior. Se ele quer um valor menor, ele consegue às vezes num prazo menor. Mas aí é detalhe de parcela, de valor, isso aí não é no momento que a gente está focando. É outra coisa, que é, no caso, nós temos aqui o que podemos fazer. Quem pode fazer? Né? Quem pode fazer? Nem todo mundo consegue contratar esse tipo de empréstimo. Trabalhadores com carteira assinada, funcionários públicos, pensionistas ou aposentados no INSS. São esses públicos que podem. Os outros é outra modalidade de crédito. Vamos ver aqui. Quem pode fazer limites de AF? A AF, hoje nós, né, falamos como auxílio financeiro. Quem pode ter limite? Ou seja, quem pode mais tirar? São o quê? Hoje, ele é dividido, no caso, por exemplo, na Sabem, que é o banco que pode fazer 2 linhas, quem que consegue um limite DF? Quem tem uma margem alta e quem se encaixa nos parâmetros de idade. Hoje, por exemplo, a pessoa de 21
há 64 anos, 11 meses e 29 dias, consegue tirar até 130 mil em 72 meses. A pessoa de 65 a 69 anos, que é uma idade um pouquinho maior, ela consegue tirar até 100 mil. Então, detalhe, menos idade, mais valor, mais idade, menos valor, ou seja, menos a F que a pessoa pode tirar. Nós também trabalhamos com o Banco Máxima, que é também um banco que entrou na modalidade de compra de dívida e hoje está trilhando esse seu mercado. Nós estamos trabalhando com ele, ainda é um banco que nós estamos vendo como ele funciona, mas que certamente, se encaixar aí a compra de dívida, vai ser sucesso na certa. O Banco Máximo, aí ele varia de banco para banco, limite DF, tá, gente? Por exemplo, de 22 até 62, 150 mil, vamos colocar aqui 73 anos até de 73, 50 mil, 77, 20 mil. Você percebe aqui, rapidamente olhando para esse gráfico, que acontece o seguinte. Olha só, 150, 150, 60, 50, 25. A pessoa, meus queridos, olha só, conforme vai passando a idade, menor é o valor que ela pode tirar. Até porque o banco, ele percebe que a pessoa só vai conseguir tirar um valor maior, não só por causa da idade, mas enfim, expectativa de dívida, score bancário, vários outros parâmetros que no momento não é o caso. Mas enfim, o Banco Máxima também é um banco que está fazendo a compra de dívida aí. Temos o Banco Santander, que hoje se destaca por fazer por um público de maior idade, mas conforme a maioridade também libera, mas em menos vezes. Tem aqui idade 76 anos em 72 vezes. Já se destaca porque, por exemplo, o Banco Sabem já não faz com 76 anos nesse prazo. 80 anos, 24 vezes, 78, 48. Sempre assim, gente. Quanto mais idade a pessoa tem, menor ela consegue tirar em menor prazo. Tem o Banco Pan também, que tem o limite DF um pouco maior, também no prazo, 72 vezes, 22, 65. Isso aqui tudo, gente, vai aparecer Banco A, Banco B, Banco C. O que você, correspondente, o que você tem que entender é que é o seguinte, o banco não importa. Importa você solucionar o problema do cliente. Então você tem que se dar conta que é o seguinte, vai ser o Banco A, vai ser o Banco C, vai ser o Banco D, não importa. Importa é o seguinte, quanto que o cliente precisa e com qual valor de parcela você pode resolver o problema dele. Então, minha gente, como a gente pode ver, aqui temos algumas vantagens do consignado. Ninguém está livre, minha gente, de ter o imprevisto. Ninguém está livre de estar precisando de algum valor. Então, se você, de repente, passa por alguma emergência, ou no caso, o seu cliente, o consignado, obviamente, que é uma ótima forma de estar saindo do sufoco. Vantagem é o que você tem que passar para o cliente, através do problema que ele vai passar ou você vai descobrir que ele tem. Vantagens. Sem consulta SPC e Serasa, consignado, perfeito. Parcelas fixas, taxa de juros mais baixos relacionados a outros consignados, sem fiador ou avalista, sem burocracia, desconto direto em folha. Acabou com aquele cliente que, na verdade, estava precisando de um valor, tinha que pagar boleto, tinha que ser, enfim, cheque, enfim, é descontado direto em folha, burocracia zero. O dinheiro cai na conta do cliente já com o empréstimo descontado que ele fez. Tá? Olha assim, não existe no Brasil hoje menor taxa do que o consignado. Você vai analisar aqui, olha só, cheque especial, cartão de crédito e crédito consignado. Taxa de juros 2018. Tá? Isso aqui a gente já tem até de 2019 atualizado, mas a gente preferiu fazer o gráfico aqui dessa de 2018. Olha a porcentagem, 50%, 100% até 600%. Olha só, o consignado, ele está hoje ali na taxa mais alta que a gente tem é 2,14. Mas com o banco que, dependendo do que a gente trabalhe, ele é bem menor. Documentos necessários, minha gente. Atenção, documentos necessários para a gente fazer. Hoje, com a venda digital, uma foto resolve. Então, o que a gente precisa? Documento de identificação com foto, CNH, RG, carteira de trabalho, enfim, um documento que identifique o cliente. Cadastro de pessoa física, dependendo do documento já tem o CPF, último contra-cheque, até porque é a partir dali que a gente vai fazer a análise do que ele tem, e um comprovante de residência atualizado. Dependendo de banco, não precisa ser no nome da pessoa, mas para os bancos que precisa que seja no nome da pessoa que vai fazer,
uma declaração de residência, tá tudo ok e vamos vender. Prospecção de clientes, procurar clientes. Quem é o nosso prospect? Quem é o cliente que a gente precisa? Quem é ele? Então, hoje o marketing que pelo menos nós aqui da Gaúcha Credit fazemos é aquele marketing direto. É o call center. É ligar, mostrar a empresa e vender. O vendedor, de certa forma, hoje, ele é do marketing. Por quê? Ele tem que mostrar o produto, ele tem que vender, mostrar credibilidade e assim fechar o contrato. Então, hoje, o call center, o telemarketing, meus queridos, é o que move. Você pode até ligar em alguma operadora ou algo do tipo, mas hoje a pessoa, o contato ser humano, ainda é fundamental. Vendedor de call center, na Gaúcha Cred, esse profissional responsável por executar atividades relacionadas à venda de produtos ou serviços. O que nós vendemos não é consignado, meu querido. Não é. Nós vendemos dinheiro. É isso que a gente vende. Você não vende dinheiro. Aliás, você não vende consignado. Você vende dinheiro para comprar uma casa, para fazer uma reforma, uma viagem, o que for. É dinheiro que a gente vende, minha gente. Suas atividades no consignado que é. Você que é correspondente, que é agente, enfim, o nome que seja, você tem que orientar, informar o cliente, entender e demonstrar o produto, entender qual que é o problema e qual produto que vai se encaixar. Dinheiro vai resolver, minha gente. Dinheiro resolve. Realizar a negociação, você tem que ter capacidade de ver o problema, resolver, como que funciona. Eu tenho um problema A, então eu vou solucionar com B. Eu tenho C, eu vou solucionar com D. É isso que você tem que fazer. Negociação de prazos, né? Minha gente, escuta aqui, não adianta, acabou essa história de que lá no passado a pessoa tinha que, né, de repente, burlar o sistema ou faltar com a verdade. Escuta uma coisa, se chega aquele cliente, você tem uma negociação boa, fala do prazo e está tudo certo e ele acaba não fechando porque outro correspondente falou em outro prazo, meu correspondente, o seu trabalho não é reverter o sim, o não em si, mas sim o talvez, o vou falar com a minha esposa, vou falar com meu tio. O seu problema é negociar prazos, resolver. Avaliar o perfil do cliente para fechar contratos de venda. Vê o perfil, vê o que ele precisa e aí sim você dá a melhor solução para ele. Então, né, gente? E nós temos aqui como lidar com objeções. Objeções é o que a gente vai mais escutar no dia a dia correspondente. É o que a gente mais vai ter. Objeção, no caso, é o quê? O que você vai passar e o que o cliente vai entender. Se ele não entender a mensagem direito, ele vai ter objeção. E a gente vai entender mais do que é isso aí. Em diversos negócios, a taxa de conversão entre sim e não sempre vai ser o quê? Mais não do que sim. A porcentagem ela é muito maior de não do que sim, minha gente. Mas é esse sim que a gente tem que se preocupar. Até porque, se tivesse muito mais sim do que não, qualquer um ia vender. Qualquer um ia fazer esse negócio. E você que é correspondente, você que está na batalha do dia a dia, você tem que ser diferente. Você não tem que vender para aquele cliente que quer. Aquele é tirar pedido. Você tem que vender para o cliente que não quer. Tá? Ou melhor, para o cliente que era talvez. Você descobre talvez, mostra um sim, e aí sim você consegue o contrato do dia. Vamos lá. Então, o problema, gente, não é importante. O problema, na verdade, que ele vai passar, às vezes não é o porquê dele não fazer. É sim, simplesmente, algo que ele coloca, muitas vezes por ele querer desestruturar a tua negociação. Então, o que tu vai fazer? Às vezes, um simples será suficiente para que seu cliente comece a falar. Ouça atentamente, por razões reais. A necessidade tem baixa prioridade versus a banalidade. Baixa prioridade por quê? Às vezes, o que ele te passa não é realmente o que significa, não é o problema que ele tem. Você tem que descobrir a situação, ver o que realmente importa e aí sim você diferenciar do problema real do que ele simplesmente falou para te derrubar. Se eu tenho um problema, eu tenho que entender qual é a solução desse problema e não o que eu coloco de desculpa. Lembre-se de que as desculpas podem ser um sinal de que seu cliente potencial entende que ele tem um problema e está tentando racionalizar. O que é isso aqui? Tudo isso aqui, minha gente, é conversa fiada.
Tudo isso aqui é que no dia a dia é muito bom a gente passar a informação, a gente saber a teoria, mas no dia a dia o X da questão é o seguinte: pegar o problema, conseguir uma solução. Uma dúvida, uma pergunta que eu tenho para você, correspondente. Quando você, por exemplo, vai no médico, você prefere trabalhar com um especialista que está mais de 20 anos no mercado, por exemplo, um médico que já está há muito tempo, ou você prefere estar com um residente, um médico que recém saiu da faculdade? É óbvio, você tem que ser o especialista. E se às vezes, meu querido, você não conseguir demonstrar que você é especialista, quem conseguir isso aí leva. Então, assim, você consegue o contrato do dia, mostra por que ele tem que fechar e seja firme. Por vezes, falar menos significa vender mais. Vamos lá. Estamos felizes do jeito que as coisas são. Talvez o cliente fale, talvez tudo esteja indo realmente bem. Às vezes o cliente não precisa, realmente fala, não, está tudo bem. Mas o mais provável é que seu possível cliente esteja enfrentando algum tipo de desafio. Por vezes a pessoa pode receber bem, por vezes nós, correspondentes, recebemos bem. Mas e o que acontece? Qual o problema é que a gente pode resolver? Prioridade. Tudo é questão de prioridade. Qual é a prioridade do seu cliente? Dos seus últimos 10 contatos, qual era a prioridade dele? É isso que você tem que fazer. É isso que você tem que entender. Então, né, minha gente? E agora, a gente está chegando aí no final, a gente está chegando, finalizando esse primeiro, né, comentário sobre o consignado. E agora, não. Estou ocupado agora. O cliente falou isso, você ligou para ele, ele não quer falar contigo. Você tem algumas ações que você pode tomar. São elas. É claro que seu cliente em potencial está ocupado. Ninguém acorda e pensa, meu Deus, eu preciso de dinheiro, ou meu Deus, eu vou tirar um crédito consignado. Quase todos os profissionais hoje em dia simplesmente explique que você não deseja dar uma conversa completa, você não vai passar tudo que ele precisa no primeiro momento, e também apenas converse rapidamente sobre uma discussão mais longa sobre o seu produto. Seria ou não adequada para a organização dele. Você tem que ligar para ele, entender se ele está disponível. Se ele não está disponível, entender se ele não quer de jeito nenhum ou se ele está disposto, mas não é o momento. E também entender se ele quer fechar ali na hora. Tem casos que a gente liga e você está na hora certa. Muitas pessoas ligaram, fizeram o trabalho, explicaram e você está na hora de ligar e aí simplesmente fechar. Agora, não é todos os casos. E é por esses não todos os casos que a gente tem que estar preparado. Quando não é o cliente, o que fazer? E a gente é vendedora. A gente vende, a gente precisa vender dinheiro para colocar antes, detalhe, antes, meu querido, de o dinheiro e a comissão estar no seu bolso, ela precisa estar na sua cabeça. A venda é 80% aqui e 20% técnica. Procure oportunidades quando não for o cliente. Quem não conhece um aposentado? Quem não conhece alguém do INSS? Quem não conhece um tio, um avô, alguém? E a gente precisa criar oportunidade. A Gaúcha Cred há 10 anos cria as oportunidades. Então, se você está vendo do lugar que for, do Brasil, meu querido, cria a oportunidade que o dinheiro vai criar no seu bolso. Vendas, introdução aqui que a gente tinha feito, né? Já obtemos o não quando optarmos em ligar. Procure o sim. A gente já tem o não. A gente já tem. Se a gente já tem, o que a gente não é? A gente não é pago para receber não, minha gente. A gente é pago para receber sim. Então, assim, eu quero falar uma coisa para você e você tem que entender. Se até agora no vídeo você não entendeu isso, meu querido, desliga que não é para ti. Mas se você ficou até agora, você precisa sair dessa aula e entender o seguinte. Nós já temos o não. Como que a gente vai buscar o sim? Se vai estudar, se vai virar noite, se vai perguntar para um, perguntar para outro, não interessa. Tudo que a gente viu até agora. Não adianta estudar, não adianta ler, não adianta ver vídeo se não tiver vontade. Tudo hoje é acessível. O não a gente já tem e o sim a gente vai buscar. Quando pensamos em negociação e vendas, vem à mente ideias diferentes de pessoa para pessoa. Cada um pensa do jeito, as pessoas são diferentes, mas a gente tem que entender o que é o nosso objetivo.
Existem pessoas que acreditam que vender exige conhecer muitas teorias que devemos aprender antes de iniciar no mundo das vendas. Não, minha gente. Sabe quando a gente aprende no dia a dia. A gente não se torna um vendedor, né, ao decorrer dos dias. A gente se torna um ótimo vendedor no dia a dia. É isso que você tem que aprender. Para outro grupo de pessoas, né, os do contra, negociação e venda são simplesmente óbvias e aprendemos no dia a dia, né, em que se utilizam somente práticas de nossa experiência sem necessitar de teorias e estudos. E, simplesmente óbvias e aprendemos no dia a dia. Claro que a gente aprende no dia a dia, mas para isso a gente tem que entender como que funciona a nossa rotina de trabalho. Você precisa ter um script. Se eu falar com o pai do cliente, como eu faço? Se eu falar com o filho, se eu falar com a mãe, para cada pessoa que eu falar, eu tenho que ter uma forma de agir. É isso que vai diferenciar o sim do não. É isso que vai diferenciar para que aí na sua empresa você seja o destaque, o top. Só tem lugar para o primeiro. Segundo, poucas pessoas se lembram. Dependendo da visão do observador, essas duas visões estão corretas. A verdade, minha gente, é que é assim. Certo ou errado, depende. Tudo dá para fazer. Tudo a gente consegue, se a gente quiser. A gente já passou. O que você tem que saber no consignado? Você tem que saber qual que é a parcela, qual que é o valor que vai entrar para o cliente e o que ele vai fazer com aquele valor. É isso que você tem que saber e passar para ele. É só isso, meu querido. Vamos para cima. Na área de vendas, devemos nos atentar em satisfazer ambos os lados, identificando e suprindo suas necessidades, interesses e procurando estabelecer um relacionamento duradouro. No início do vídeo, se você estava atento, eu falei em relação ao que o cliente precisa saber. Prazo, valor de parcela, tudo que ele vai acontecer. Se às vezes o cliente, e você se deparar com uma situação que você fez a proposta boa, falou a verdade para o cliente, e o cliente não quis fazer porque outra pessoa fez uma proposta mirabolante, calma, fica tranquilo. Só diz, seu fulano, tá aqui o meu contato, e quando der errado essa operação, me chame. Não é um cliente de uma venda, é um cliente de venda pós-venda. Um cliente, pelos estudos que nós fizemos, ele fica em torno de, se eu não me engano, 7 a 8 contratos com o mesmo correspondente que falou a verdade para ele. Então, se ele fez um contrato errado com alguém, fica tranquilo. Esse cliente vai voltar para você, se você estiver preparado e souber como lidar com as objeções. A negociação está correlacionada ao poder de persuasão. O que é persuasão? Para que serve? A persuasão, minha gente, consiste em estratégias e técnicas de comunicação, utilizando recursos e argumentos para induzir alguém a aceitar ou adotar uma ideia, uma atitude ou realizar uma ação. A verdade, meu querido, é que é assim. Persuadir por persuadir não adianta em nada. Tu pode ter técnica de comunicação, você pode usar recursos e argumentos para induzir alguém, você pode adotar uma ideia, você pode fazer o que quiser. O bem da verdade é que você tem que entender. A persuasão por outras pessoas é vista como, meu Deus, vou persuadir alguém a fazer algo que ela não quer. Na verdade, o nosso trabalho como correspondente, o novo correspondente, o correspondente atual, é aquele que entende e faz o cliente tomar a melhor decisão. Antigamente, os agentes, os correspondentes, eles faziam o cliente tomar aquela decisão na hora. Hoje não, é o cliente que decide. Só que ele só decide se ele tiver do outro lado um correspondente bancário, um agente que seja, que faça ele entender o porquê ele tirar o valor com você. E, consequentemente, porque a comissão vai cair no seu bolso e não do concorrente. No mundo das vendas, existem diversas técnicas que poderão ser utilizadas com o intuito de conseguir realizar uma negociação bem-sucedida. Enfim, técnica tem de monte. Você tem que ver o que melhor dá para você, como funciona, qual fazer, quando fazer, em que horário fazer. E isso, com o dia a dia, você vai aprender. Muito estudo, muito foco, muita dedicação, e a gente sempre tem que estar atento às mudanças do mercado.
Persuasão, né, o que a gente já falou, isso aqui pode passar. Compromisso ou coerência. O ato de se comprometer pode reduzir de 30% para 10% a taxa de cancelamentos inesperados. Seu João, então, aqui é o Vinícius, sou correspondente bancário, aceitou da proposta. Não, eu vou pensar. Ah, o senhor vai pensar, seu João? Entendi. Seu João, me diz uma coisa, quando o senhor vai pensar? Não, eu vou chegar em casa aqui e eu vou falar com a minha mulher. Perfeito, me diz uma coisa, seu João. Quando o senhor chegar em casa e o senhor falar com a sua mulher, com a sua esposa, o senhor se compromete, seu João, de que se o senhor não conseguir me ligar às 21 horas que o senhor me falou, o senhor pode me avisar? Como assim? Não, porque eu vou ficar esperando aqui. Será que às 21 horas que a gente combinou, e se o senhor não conseguir me responder, o senhor pode me avisar? Dá um compromisso para ele. Dá um compromisso para o teu cliente. Se ele quer te falar, se ele não quer falar, dá um compromisso para ele. Tá aqui a conversão lá. De 30% para 10% dos cancelamentos. E outra coisa, não só para isso. O cliente tem que ter essa taxa de conversão, você tem que saber, né, dar um compromisso para ele, quanto para qualquer coisa. Na hora do fechamento, que a gente vai ver em outra aula também, o compromisso de saber para que o cliente vai usar, cai bruscamente a taxa de cancelamento. Planejamento de vendas, né? A gente tem que ter todo o nosso controle. Quando uma instituição financeira libera um valor para sua cliente, seu cliente, devemos, em primeiro lugar, avaliar a situação do cliente, ou seja, pode-se utilizar o Império, no caso, nós utilizamos aqui o sistema da GaúchaCred, né, ou o sistema que você for. Sistema de telemarketing utilizado pela GaúchaCred. Você tem que analisar, né, toda a situação do cliente, o que libera, o que não libera. A gente já falou na outra aula, na aula passada, nas práticas do WhatsApp. Se a gente estiver fora da loja ou fora do nosso ambiente de trabalho, entende o cliente, chega no teu material de apoio e aí mostra para ele o que ele realmente tem. Verificar a frequência de valores solicitados e retirados pelo cliente. Lembra aquilo que eu falei? Que um cliente, depois que fecha com vocês, de 7 a 8 contratos, ele ainda vai fazer? Então, nas empresas ou em outras instituições bancárias, para conseguir lhe oferecer a melhor proposta que se encaixe aos seus objetivos. De quanto em quanto tempo esse cliente tira? A cada 3 meses? A cada 6 meses? A cada 1 ano? Qual que é a frequência do teu cliente que ele tira valor? Você tem que saber isso. É com isso que você vai fidelizar. É com isso que você vai fechar mais contratos. Até chegar um ponto que você não precisa mais ligar. Você sempre vai precisar prospectar. Mas se você tiver lá 500 clientes e que cada época você sabe quanto que ele tira, você não vai ter tempo para ligar de tanta gente te chamando. Observar atentamente os dados do cliente de maneira rápida e eficiente. Você tem que ser uma águia, meu querido. Você tem que entender o problema, ver o que ele está precisando e buscar a solução. Você é ágil. Esse mercado é rápido. Não sei, gaguejou, perdeu. Rapidez é a chave. Ao entrar em contato com o cliente, o vendedor deverá utilizar abordagens que facilitem sua negociação com o cliente. O ideal é sempre ser você. Sempre ser você, minha gente. Não adianta aí você chegar, né, na sua loja, chegar com o seu colega, o João ele vende muito bem, a Maria vende também, mas de um jeito seu. O cliente compra, antes de o cliente comprar o seu produto, ele compra você. Não adianta de nada ele adorar o seu serviço, ele adorar o seu produto, mas se ele não gostar de você, antes de comprar o seu produto, ele compra você, meu querido. Objetivo da ligação. Tudo que a gente falou, tudo que nós aqui da GaúchaCred, tudo que a gente passou se resume a isso aqui, ao objetivo. Seu objetivo é vender um sonho, não se trata de vender, mas sim auxiliar o cliente a construir uma visão de solução. Ele precisa ver antes dele ter. Criar um vínculo entre o seu produto e a necessidade do cliente. Eu tenho uma dor na coluna, então tomo esse remédio. Eu preciso de um carro. Está aqui o dinheiro para conseguir ele. Marcar compromisso com o cliente, a gente já conversou. A gente não tem compromisso? A gente não tem que bater meta? A gente não tem que chegar no horário?
Dá um compromisso para ele, pô. Com isso aí diminui muito a conversão de cancelamento. Qualificar se o cliente tem interesse ou não. Não adianta de nada a gente falar e não chegar a lugar nenhum, né? Não adianta, minha gente. A gente tem que identificar rápido, se aquele cliente é potencial ou não. Às vezes a pessoa é muito legal contigo. Ah, tua amiga, vira. Mas e aí? Vendeu? Se não vendeu, não adianta ter nada. Qualificar se o cliente é um decidido e se possui autonomia para a compra. Isso aqui no Exército não tem muito, mas no INSS é muito interessante. Nas maiorias das vendas, né, que a gente faz, pelo menos para o público do INSS, os tomadores de decisões não são quem tem o benefício, e sim um filho, um sobrinho, né, um tio, enfim, geralmente não é ele. Então a gente tem que se atentar. Não adianta fazer uma proposta perfeita para quem não vai decidir. Daqui a pouco você não vende para o cliente, você vende para o filho. E aí, tem que decidir. Olha só essa profissão, como ela é sensacional. Se você tem dúvida, se você acha que não é para você, bom, isso aqui vai decidir. Minha gente, entender pessoas, é esse o nosso objetivo. A gente tem que entender para vender. O vendedor de telemarketing, o correspondente moderno, ele entende o problema do cliente. É assim que ele vende. E quem não fizer isso, está descartado. Dicas práticas. Ó, rápido, para entender, para fechar com chave de ouro. Olha aqui. A ligação não deve nunca passar de 15 minutos. Minha gente, eu vejo correspondente aí que fica 20 minutos falando com o cliente. Eu vejo correspondente que fica 25. Gente, eu vejo cliente que entra, correspondente que entra às 9 e fica até às 11 falando com o mesmo cliente. E no final do dia não está com dinheiro no bolso. Eu não consigo entender isso. Energia na voz. Alô, ô seu João, bom dia. Alô, seu João, bom dia, aqui é o Vinícius. Eu acordei hoje para resolver o seu problema, meu querido. Atitude, ó. Posicione-se como um especialista no seu ramo. Especialista, teu cara, velho. Tu que manda o negócio. Ninguém sabe mais que tu. Mas não adianta só balela, não adianta só conversa fiada. Tu tem que saber realmente. E como sabe? Estudando. É só assim. Faça perguntas inteligentes, não adianta tu fazer uma pergunta só por perguntar. Né? Não adianta tu perguntar lá a dona Maria, ela tem 3, 4 netinhos. Né? A dona Maria tem 3, 4 netos e tu pergunta do neto. Sendo que o neto não ajuda em coisa nenhuma. Pra que tu quer saber? Se tu vai perguntar do neto, no mínimo eu acredito que é o neto que toma a decisão. Pergunta inteligente. Como essas perguntas, né, podem ser feitas? A gente vai fazer um outro, na próxima aula, abordando isso aí. Pergunta, ó, quem pergunta bem, ganha bem. Construa a autoridade e confiança. Que é um link, né, como se posicionar com o especialista. Autoridade e confiança, aquilo que eu falei anteriormente. A gente quer trabalhar com especialista, não com amador. E urgência e escassez. Minha gente, escassez é... Olha, eu vou lhe dizer que hoje é um dos gatilhos mentais que mais acerta. Escassez. Ou o senhor faz comigo, seu João, ou o senhor não vai mais fazer com ninguém. Não que o senhor não vai poder, mas a minha proposta, nenhum vai lhe passar desse jeito. Sua proposta é única, até porque você é um vendedor único. Você tem que entender e o cliente perceber que o problema dele só vai ser solucionado com a solução que você passar. É isso que você tem que entender. Senão, não tem o que fazer, né, gente? Nem essa aula vai te ajudar, né, meu querido? Análise do perfil do cliente. É o que a gente já falou também. Hipótese de que esse cliente pode estar passando, né, o que está acontecendo na vida dele, se dá, se não dá, né, se realmente é o momento. Às vezes o cara não quer falar, não adianta, mas tem que perceber. Isso é time, isso aí pessoal só aprende no dia a dia. Listar os principais problemas que o cliente está passando. Cara, se aqui, ó, ele não entendeu o assunto, hipótese do que está acontecendo, não tem o que fazer. Mas se tu já começa na situação de conseguir ver os problemas do que ele está passando, se tu conseguir, teu camarada, ele te conte o problema que ele tem, ó, já está 50% do caminho andado. Se ele conseguir conversar contigo e passar, velho, se ele entender, se ele ver que ele pode confiar em ti, por que ele não vai pegar dinheiro contigo? Ele já abriu o coração para ti, meu filho. É que nem aquela garotinha, né, a menina dos olhos azuis do colégio lá, você correspondente, né, que você sempre quis. Ai, meu Deus, coisa mais linda. Ai, meu coração.
só que ela nunca soube que você era apaixonado por ela. De que adianta? O cliente é a mesma coisa. O cliente é a menininha dos olhos azuis que você quer ficar. Você tem que entender o problema do cara, velho. Pô, ó, listaram problemas semelhantes que já passou com um cliente e como foi resolvido. Ah, o senhor tá com esse probleminha aí? Ah, o problema do carro? Ah, entendi. Olha só, tive um cliente exatamente na sua mesma situação. Tive um cliente parecido com o senhor e que ele resolveu o problema desse jeito que eu vou lhe falar agora. Ele resolveu assim, assim, assim. Então tá resolvido. Clientes passados resolvem problemas de clientes presentes. Cabeça, cara, se liga. Tem que parar um pouquinho. Apresentação e conexão. Olha só, apresente-se pausadamente. Eu sou o João, sou correspondente bancário, sou consultor, sou agente e preciso falar com o senhor sobre uma proposta, sobre um valor. Aí é o seu script. Devagar, meu querido. Calma. Passe entusiasmo e tranquilidade. Você tem que parecer alguém muito bacana de se conversar, mas também você tem que ser tranquilo. A gente quer conversar com quem passa entusiasmo, mas também não é alguém que passa só isso. Só gritar, só falar alto, não adianta. Se fosse por isso, a gente contrata um papagaio, meu querido, que fala, fala, fala e não para. Atenção, cara. Seja objetivo e claro, né? Tá dentro disso aqui. Tranquilo, objetivo, claro. O que eu quero, como que eu resolvo a sua situação e aqui o problema solucionado. Tenha todas as informações na ponta da língua. Aí está o conhecimento. Tudo que ele te falar, você tem que saber. Tudo. E se tu não souber, tem uma dica especial que a gente vai passar, mas isso é em outro vídeo. Se tu não sabe o que falar, é porque faltou conhecimento. Mas se tu não sabe, tem um outro detalhe. Mas isso é uma dica para outra aula. Tá? Vamos lá. Exemplos de apresentação. Olá, aqui é o Felipe da GC. Tudo bem? Pausa para a resposta. Aí aqui depende muito da situação, tá, gente? A apresentação que for. Mas aqui aqui na Gaúcha Cred, a gente tem uma política que menos é mais. Né? Então, assim, se o cara não quer falar com a gente, tudo bem. Mas se ele quer, aí a gente vai para a negociação. Olá, aqui é o Felipe da GC. Tudo bem? Pausa para a resposta. Que ótimo. Né? Você teria 2 minutos. O cara falou sim, né? Que ótimo. Você teria 2 minutos para conversar? Ou prefere que entre em contato em outro momento? O senhor tem 2 minutos para falar comigo agora? Ou o senhor gostaria que eu falasse em outro momento? Sim. Conseguimos o sim. Vamos em diante. Seu fulano, seu João, dona Maria, nós temos ajudado alguns militares e pensionistas do Exército a se organizar financeiramente através do nosso produto, através do nosso serviço. Já ajudamos mais de 250 pessoas a gerar uma economia de mais de 60% no último mês. Percebeu que na tua apresentação você já abordou o que você quer e também quantas pessoas você já ajudou? Aí depende de vendedor para vendedor. Tem vendedor que prefere falar isso aqui no meio da negociação, tem vendedor que prefere falar no início, tem vendedor que prefere não falar. Aí depende muito da situação. Isso aqui é só um apanhado para a gente entender como é que funciona a coisa. Em nossa análise, a senhora está recebendo um valor líquido muito baixo. Ana Maria, não está dando para receber isso aí que a senhora está. Né? A senhora, por exemplo, está recebendo um valor diferente do bruto do seu líquido. É muito diferente, a diferença é muito grande. Não dá, Dona Maria, para ficar assim. Ó, estava pensando com a senhora, estamos conseguindo lidar com a situação. Como que a senhora está lidando com isso? Dona Maria, a senhora é uma pessoa inteligente, Dona Maria. Dona Maria, olha só, você está recebendo um bruto, você tem um bruto X e está recebendo um líquido Y. A senhora não precisa disso. Vamos conversar melhor? Eu estou vendo aqui no seu contra-cheque, aqui na sua situação, aqui nos seus valores que a gente pode resolver. Não. Qual seria o melhor horário para falarmos? Temos ajudado diversos militares e pensionistas e a informação que tenho para você seria muito útil. Se ela dizer que não, gente, aí a gente vai negociando. Mas, a princípio, vamos buscar o sim. Investigação de necessidade. A gente precisa entender. Até agora, tudo isso aqui resume tudo que a gente falou até agora. Gente, ó, uma vez iniciada a conversa por telefone com o cliente, a discussão deve focar na necessidade do cliente. Se até agora você não entendeu que o foco é na necessidade do cliente, volta e vê o vídeo de novo. Necessidade é o que você tem que
na verdade, entender e resolver. Foi o que eu falei até agora. Antes de discutir sobre o problema e desafios, né, o que ele enfrenta, qual que é o problema dele, pergunte ao cliente, usando perguntas abertas sobre necessidade que ele possui. Perguntas abertas. Seu fulano, seu gosta consignado? Não. E aí, o que adianta? O cara fecha a porta e não tem mais o que fazer. Faz uma pergunta que ele te dê mais informações para seguir a conversa. Como ele tem lidado, quanto tempo está passando por tal problema, o que melhora resolvendo. Olha só, seu fulano, como o senhor tem lidado com esse contra-cheque defasado? Seu fulano, quanto tempo está passando por tal problema? Seu fulano, olha, o que melhoraria se você resolvesse isso aí? Inteligente, gente, pergunta aberta. Investigação de necessidade. O principal objetivo é deixar o cliente falar sobre a necessidade dele. Faz ele falar. As pessoas são carentes por natureza. Faz o cara falar, meu querido. Se após toda a conversa ainda não ficar claro qual é a maior dor, pergunte diretamente. Qual é a sua principal dor? Olha, Vinícius, eu estou com um problema ali em relação a descobrir o problema do cliente, eu não sei direito, não conseguiu fazer perguntas que façam ele responder. Pergunta direto. Seu João, qual é a sua principal dor? Como é que eu posso resolver? Resolve. E, a princípio, é isso aí. Tá, minha gente? Nós fizemos todo um resumo bem rápido aqui do que a gente pode fazer com o consignado, qual é a vantagem dele, como que a gente pode fazer. Mas, meu querido, o resumo de tudo é o seguinte. A gente precisa entender a dor do cliente e a gente precisa ter um remédio para isso. Consignado é uma das melhores coisas que existe. Tá? E para isso, e para o cliente entender como que é isso aí, passa necessariamente por um correspondente de sucesso, um correspondente que vai atrás. Bora vender, vamos para cima, minha gente. Consignados é top. Vamos se inscrever no canal, né? Gaúcha Cred, inscreva-se, é isso aí.